E chegou o momento de ouvirmos as palavras do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira. Boa tarde a todas, em primeiro lugar, e a todos também. É uma alegria muito grande estar aqui na minha terra. Já estou fora dela há 25 anos, mas apenas fisicamente, de coração, estou sempre presente. E é uma alegria estar aqui com vocês todos hoje, da minha querida Recife e meu querido Pernambuco. Quero saudar inicialmente o governador do meu estado, o companheiro Paulo Câmara, que também é vice-presidente nacional do nosso partido e também sucedeu a Eduardo Campos e está honrando a sucessão. Está governando o nosso estado, dando sequência a obra que Eduardo Campos plantou aqui durante quase 8 anos em que foi governador do estado e transformou esse estado para nosso orgulho, para nossa alegria, para nossa satisfação. Ele está presente também em Pernambuco e em todo o Brasil. Quero saudar a companheira Dora Pires, felicitá-la pela iniciativa desse encontro, essa companheira guerreira que sempre nos honrou à frente da Secretaria Nacional de Mulheres. Parabéns, Dora. Saúdo com alegria também o companheiro Beto Albuquerque, esse valoroso companheiro, vice-presidente um dos vice-presidentes do nosso partido e também o secretário-geral da Coordenadora Socialista Latino-Americana. Saúdo a companheira Estela Moleiro, companheira do Partido Socialista da Argentina, que, juntamente com Beto e com o companheiro Fernando Lopes, dirigem a Coordenadora Socialista Latino-Americana. E faço uma saudação muito especial, porque não apenas por ser a esposa de Eduardo Campos, o que em si para nós já era de muito valor, mas faço uma saudação especial à minha querida amiga, companheira de partido, militante socialista, de longa data, desde a juventude, a companheira Renata Campos, companheira guerreira, companheira forte, mãe exemplar e militante do partido que nos orgulha muito em Pernambuco e em todo o Brasil. Saúdo o nosso querido companheiro Tadeu Alencar, deputado federal pelo nosso estado, que brilhante atuação no Parlamento Nacional. Eu saúdo também, assim com alegria, o companheiro senador João Capiberibe, senador pelo estado de Amapá, governador 2 vezes de forma exemplar daquele estado e líder do nosso partido no Senado Federal. Saúdo com alegria também uma querida amiga que iniciou toda essa luta que vocês hoje, que cresceu muito, que é a companheira Mari Machado, que iniciou, foi a primeira secretária nacional de mulheres, que aqui está também nos alegrando muito com a sua presença. A deputada Cristina Almeida, uma querida amiga também aqui na luta pela negritude socialista, nos honra com a sua presença. A secretária Elizabeth Godinho também, que nos honra com a sua presença, a companheira secretária Niedja Guimarães também, e a companheira Carla Martins, que é vice-prefeita da cidade de Belém. É o companheiro Sileno Guedes, presidente do nosso partido no estado. Enfim, essas saudações para que eu possa me dirigir a vocês também agora de modo muito especial e dar as boas-vindas às companheiras que representam os partidos socialistas e de esquerda que na América Latina, que compõem a Coordenadora Socialista Latino-Americana, dizer que é um prazer muito grande, uma alegria grande saber que vocês estão aqui no Brasil, mas em particular na minha cidade, na minha terra, e numa terra que é uma terra de luta de muito tempo, desde a independência do nosso país, que estamos aqui sempre de cabeça erguida. É um lugar em que ninguém baixa a cabeça para ninguém. Aqui se luta e aqui se constrói um Brasil junto com os demais brasileiros de forma muito altiva, como diz o nosso hino que aqui foi tocado inicialmente. Quero dizer a vocês, para começar, tanto os companheiros e as companheiras militantes, que seria muito difícil para mim falar nesse instante sem fazer uma referência que não gostaria de fazer, que é o quadro político que vivenciamos em nosso país hoje. Sei que há muita curiosidade, sobretudo dos companheiras dos partidos latino-americanos, que a conjuntura nacional do Brasil é uma das mais difíceis, para não dizer a mais dramática que já viveu o país nas últimas décadas. Eu sou um cidadão de 61 anos, quase, vai completar em janeiro já, embora diga que não pareça, mas é o caso. Mas nunca vi
Nunca vi um quadro tão difícil, tão complexo, tão dramático como o quadro político em que nós vivemos. E nós, do Partido Socialista, dizemos isso sem nenhuma alegria, porque nós somos parceiros de longa data, desde a primeira campanha do presidente Lula, com o PT, e não gostamos, e não queremos, e não nos alegramos que o partido esteja nas condições em que está, que o país tenha sido levado às condições a que foi levado, e também não vamos ser algoz nem do PT e nem do governo. Nós queremos uma saída para o país, porque até hoje, lamentavelmente, não se discute as saídas pelo país. A reeleição da presidente Dilma já aconteceu há mais de um ano. E o que se discute neste ano, cujo governo ainda não começou de fato, é uma briga entre o presidente da Câmara dos Deputados, cuja presença no parlamento envergonha todos os brasileiros e brasileiras, que é um homem conservador, reacionário e corrupto, e que precisa deixar imediatamente o cargo para que o país possa seguir, inclusive, o rumo, seja ele qual for, o que os brasileiros e brasileiras encontrarem. E se discute a salvação do governo, mas não se discute as saídas para o país, porque o problema do país é um problema grave, porque ela não é apenas uma crise política, mas é também, sobretudo, uma crise política, mas ela é econômica, ela é social, ela é energética, ela é federativa, ela é uma crise de largas proporções, são várias crises de larga proporção que se retroalimentam e nos deixam, de certa forma, estupefatos diante de uma crise tão grande, tão profunda, a que todos nós temos que nos dedicar a procurar uma solução. E essa é a tarefa do Partido Socialista Brasileiro. Não quer dizer que ele não vá se posicionar na hora que tiver que se posicionar, mas está fazendo isso com muita responsabilidade. Tem que refletir, tem que discutir, tem que ouvir, tem que respeitar as opiniões diferentes que há dentro do nosso próprio partido a respeito do encaminhamento do processo de impeachment, e nós temos, inclusive, adiado reuniões, porque nós não queremos nos reunir para anunciar a nossa divisão. Nós queremos nos reunir para anunciar a nossa união em torno de ideias e propostas que possam ser sugeridas para aqueles que consigam governar, seja presidente ou seja uma alternativa que se apresente minimamente viável, para que encontre a solução das saídas para essas diferentes crises que o país vive, que são profundas, são largas e são complexas. Deste modo, nós vamos procurar, nós temos que ter paciência, nós estamos sendo cobrados, eu especialmente como presidente do partido, estou sendo cobrado por um posicionamento, mas nós não podemos fazer a agenda da imprensa, nós não podemos fazer a agenda das oposições com as quais não temos identidade alguma. Nós temos que fazer a agenda do Partido Socialista Brasileiro, que tem que se confundir com a agenda do nosso querido e grandioso país, cujas potencialidades são extraordinariamente boas. O nosso país é muito maior do que a crise. O nosso povo, sempre que chamado e liderado, sempre respondeu de maneira extraordinariamente forte. Nós já tivemos um impeachment no Brasil, nós estamos com 30 anos de democracia. Tivemos um impeachment de um presidente da República, quando a democracia, que hoje tem 30 anos, tinha apenas 8 anos. E nós colaboramos nós do Partido Socialista, de modo explícito, claro, pelo impeachment. E depois passamos a integrar o governo com o Ministério da Saúde, entregue ao nosso querido presidente da época, Jamil Haddad, e tivemos também o Ministério da Cultura, entregue a outro ex-presidente do PSB, um grande filósofo, um grande intelectual, um grande diplomata, o companheiro Antônio Aires, a quem homenageio porque este ano está celebrando o centenário da sua vida. Quero dizer que, naquele momento, a democracia já respondeu à altura. Tivemos um fato, que é o primeiro impeachment, creio que em todos os países, naquela época era o primeiro da América do Sul, da América Latina, e respondeu, e superamos uma crise, que não era tão grande quanto essa, mas era uma crise bastante aguda também. Agora nós estamos diante de outro fato, e acredito que o nosso povo, chamado à responsabilidade que está sendo, também vai responder à altura, como sempre respondeu, e dizer, não podemos baixar a cabeça e nem podemos ser pessimistas,
porque o nosso país é muito maior do que todas essas crises e irá superá-la. Nós vamos, talvez nas próximas semanas, ter um posicionamento mais claro, estamos discutindo, e aqui nós queremos pedir para que cada companheiro, cada companheira que está aqui, cada um que está nos ouvindo pela TV 40 do PSB, também possam mandar sugestões, também possam opinar, também possam compartilhar conosco a sua opinião sobre o que devemos ou o que não devemos fazer. Porque eu digo sempre, aqui vocês estão vendo, e falo especialmente para as companheiras dos partidos socialistas latino-americanos, aqui vocês não estão vendo um deputado, nem um senador, nem um governador. Aqui na presidência deste partido, pela generosidade de todos eles que têm mandato e dos que não têm, e da militância, está apenas um militante socialista do PSB. E, portanto, isto se deve para substituir alguém que praticamente é insubstituível. E para fazer isto, a única fórmula que eu pude encontrar é dizer, e sempre digo com orgulho, que me honra muito estar na presidência do partido, mas ela só pode ser exercida se todos os que têm mandato, mas também os que não têm mandato, que são muitos, mais do que os que têm, inclusive, logicamente, nos derem as mãos, estejamos de mãos dadas, discutindo, como estamos fazendo ao longo desse ano, que estamos à frente da presidência, reunindo as diferentes instâncias, os presidentes estaduais, as bancadas na Câmara e no Senado, as mulheres, os negros, o movimento sindical, a juventude, LGBT, movimento popular, todos eles estamos seguindo, porque quando nós assumimos a presidência, havia uma avaliação por toda a imprensa nacional. O PSB, agora, com a partida do nosso querido Eduardo, vai parar de crescer e vai se dividir. E não houve houve muitas pessoas, inclusive dos partidos, inclusive do nosso parceiro PT no governo, que apostaram e trabalharam para a divisão. O PSB nem parou de crescer e o PSB não se dividiu e nem vai se dividir. O PSB vai continuar unido, mas vai continuar unido porque ele era importantíssimo para a gente. Mas nenhuma instituição vive apenas de uma liderança. A liderança, ela transmitiu para nós, foi o que o Eduardo fez, ideias, ideais, ideário. Transmitiu para nós um modo de ver o Brasil. E nós estamos vendo o Brasil pela lente dele, pela lente do seu querido avô, que também foi presidente do partido e governador desse estado por 3 vezes. Nós estamos vendo aquilo que ele previu e aquilo que ele disse à presidente Dilma, admitindo, inclusive, não ser candidato à presidência da República, se tivesse sido ouvido de maneira respeitosa quando ainda participávamos do governo. Nós precisamos mudar na política econômica, o governo precisa dialogar com as forças políticas e com a sociedade, e foi mal entendido que nós estávamos no governo para criticar o próprio governo. E nós estamos fazendo uma crítica porque nós, diferentemente de muitos partidos de esquerda que têm formação stalinista, nascemos exatamente em 1947 para contestar o stalinismo quando isto era uma aberração. Portanto, somos o partido da esquerda democrática, o partido que se identifica com a liberdade, com a igualdade de oportunidade a todos. De maneira que estamos tranquilos, apesar de tudo isso, para dar a nossa contribuição de modo muito sereno, de modo muito tranquilo, porque as ideias que Eduardo defendeu, que Miguel Arraes defendeu, que Antônio Vaz, que Jamil Haddad defendeu, elas estão atualizadas, elas estão vigentes, e como vigentes precisam ser defendidas por cada um de nós, porque as ideias deles também são as nossas. E nós também temos ideias. Esse não é um partido que endeusa ninguém, é um partido que coloca no pedestal aqueles que nos representam, e não aqueles, e não apenas por exercer um cargo, mas por ter ideias capazes de superar as dificuldades que nós estamos a viver. Dito isso, e peço logo desculpas, porque já devia estar falando sobre as mulheres que estão aqui reunidas para falar sobre a questão das mulheres, não é sobre a conjuntura do Brasil, mas dificilmente escaparia para isso. Eu digo que fico muito feliz de ver todas vocês aqui,
Porque eu, junto com a companheira Mari Machado, em 1999, quando não existia Secretaria de Mulheres no PSB, e eu era o primeiro secretário nacional do partido, e o nosso estatuto sequer existia a palavra Secretaria de Mulheres e nem Mulheres, nós dissemos, e Mari foi a precursora disso, vamos fazer o primeiro congresso de mulheres socialistas no PSB. Aí disse, mas não está no estatuto. Ok, não está no estatuto. A gente não precisa ter as coisas na lei e no estatuto. Primeiro a gente faz na realidade. Primeiro a gente põe na prática. Depois a gente põe na lei. Depois a gente põe no estatuto. Depois a gente põe no regulamento. O fato é que o congresso foi feito, a direção nacional acolheu e, a partir daquele momento, foi dado o primeiro passo para que as mulheres do Partido Socialista Brasileiro pudessem ter a sua organização no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal. E elas estão presentes hoje em todas as executivas, municipais, estadual e nacional, graças a essa luta que iniciou em 1999 e que não vai parar, porque a democracia é uma espécie de sistema de mudança sem fim. E nós estamos numa democracia de 30 anos. Tivemos muitas conquistas, mas estamos fechando um ciclo de 30 anos. E isso que eu imagino que o Partido dos Trabalhadores não compreendeu e que queria continuar ou se eternizar no poder. Quando se fecha um ciclo, há que se abrir outro. E quando se abre outro, é abrir para aprofundar as mudanças, é abrir para aprofundar a democracia, é abrir para aprofundar as conquistas sociais, mas também econômicas, que uma não pode existir sem a outra. E este ciclo se impediu não quis se encerrar no momento certo. E por não querer estamos nessa crise. Mas assim é com as mulheres, assim foi com os partidos. Os partidos começaram, não tinham mulheres, nem sequer tinha homens que não tivessem certo poder econômico. As mulheres se organizaram quando os partidos socialistas começaram a se organizar, adquiriram o direito a votar no Brasil em 1932 apenas, mas em várias partes do mundo a mulher começou a ter um protagonismo. Mas esse protagonismo ainda está muito distante de ser aquilo que vem a ser uma verdadeira democracia. E não existirá democracia verdadeira, não existirá democracia de fato, enquanto houver a discriminação com as mulheres e a restrição à sua participação, não apenas política, social, econômica, profissional. As mulheres haverão de ocupar sem que isso seja uma dádiva dos homens. Nós estamos solidários porque compreendemos que não existe, nós somos socialistas, nós não compreendemos essas diferenças. Eu não consigo ver numa mulher, se a presidente Dilma não está dando certo, não é porque é mulher. Porque muitos homens já deram errado na presidência do Brasil. Muitos homens já deram errado. Aliás, quase todos deram errado na presidência do Brasil. Eu citaria pouquíssimos na vida republicana que tenham sido grandes presidentes. Portanto, poderemos ter outra e outras mulheres presidindo o Brasil. Não há nenhum problema. Agora, eu digo que mais do que, agora, para encerrar mesmo, eu quero dizer o seguinte, mas não é apenas ocupar postos que as mulheres querem, não é apenas estar com mandato, não é apenas ascender ao poder, porque isto é muito pouco ainda. Na verdade, o que nós temos que criar nos nossos partidos, nas nossas sociedades, nas nossas democracias, é uma cultura em que as mulheres se sintam iguais aos homens e os homens sintam que as mulheres são iguais a eles. Esta é que é a questão. Porque esta cultura que muitas mulheres também introjetaram o machismo dentro de si, um dos principais papéis de vocês é educar as mulheres para que elas compreendam que elas são iguais aos homens e que não existe essa diferença. E, portanto, elas têm que estar altivas, de cabeça erguida, ocupando o seu lugar onde quer que elas estejam, incluindo o lar, onde elas são a grande referência para a formação de nós outros, os homens, não é? E isto é muito importante ter essa consciência. Segundo lugar, é mais importante ainda a mulher saber que ninguém pode mandar no seu corpo. E eu digo isso por uma simples razão. Porque quando se deixa dominar pelo corpo, a dominação é completa de todo o restante. Vocês são a dona dos corpos de vocês, como nós homens também. O corpo é a única coisa que a gente diz, é meu, quem manda sou eu.
Aqui, se eu quero ficar grávida, fica. Se quer abortar, aborta. Se não quiser ter formação religiosa, não aborta. Não há problema nenhum. Cada uma vai decidir o seu destino. É muito importante compreender isso, porque se deixa dominar os seus corpos, tudo mais será dominado. Isto serve também para os homens. Isso serve para os homens. Quantos homens sofrem a opressão da homossexualidade, portanto, porque não aceitam a si próprio? Tem que aceitar, é o primeiro passo, assim como as mulheres têm que aceitar a sua condição como uma condição de igualdade, de altivez, de responsabilidade, para dizer, eu não quero discriminação e eu não quero gueto. São as mulheres todas que têm que assumir isto. Tem que se voltar também para as mulheres das classes populares, que no caso do Brasil, na periferia das grandes cidades, são as responsáveis pelos lares e pela sustentação e manutenção dos filhos e da sua casa. Aqui no Brasil, os homens, não sei como nos outros lugares, mas na periferia das grandes cidades, há uma irresponsabilidade muito grande da paternidade, e as mulheres assumem a condição de pai e de mãe. E muitas vezes elas estão alienadas do seu próprio direito, mas dão cada exemplo extraordinário, e um partido socialista, seja aqui, seja a Lourdes, ele tem que estar voltado para todas, mas principalmente para estas mulheres que ocupam, que são verdadeiras heroínas anônimas e que muitas vezes não são lembradas, inclusive pelos nossos próprios partidos. Nós temos que nos voltarmos para elas. Elas são as mais importantes. Elas são as que precisam mais do nosso apoio e de formação política para que se engajem numa luta de emancipação entre os seres humanos. Porque nós somos muito ambiciosos, nós socialistas, nós não queremos apenas mudar Pernambuco, mudar o Brasil, mudar a América do Sul, mudar a América Latina. Nós temos que estar solidários e queremos mudar o mundo inteiro. E é este sonho que alimenta a militância socialista. A vida política é muito dura. O exercício do poder, o governador Paulo Câmara, o senador Capiberibe sabe que exerceu várias vezes como governador do Estado, sabem muito bem o que é o dia a dia de um governante, o que é o dia a dia de dirigir um partido também, o que é dirigir a Secretaria de Mulheres, o que é. Mas o que pode nos alimentar é a utopia. Nós estamos fazendo o possível porque ainda não podemos fazer o ideal. Mas o ideal que nós alcançamos aqui, que nós não alcançamos aqui, poderá ser feito por novas gerações, desde que alimentemos essa utopia, para que as novas gerações, como nós estamos fazendo, dando continuidade a lutas gloriosas das classes populares, das mulheres, dos homens, dos operários, de várias classes sociais, nós estamos dando continuidade a esta luta. Nós estamos aqui no Partido Socialista Brasileiro, na cidade do Recife, no Brasil, porque muitas pessoas deram a vida para que a gente tivesse a oportunidade de ter um partido socialista, um partido popular, aqui no mundo inteiro. E nós precisamos sempre lembrá-los e lembrá-las como figuras às quais nós estamos dando continuidade e reverenciá-los, para que no futuro também nós possamos merecer essa reverência de todos aqueles que lutaram para ter um mundo melhor, um mundo mais igual, um mundo humano, um mundo diferente do que nós estamos a viver e que não é possível fazê-lo no capitalismo. Muito obrigado e sejam bem-vindos a todos. Agradecemos imensamente as palavras do nosso presidente Carlos Siqueira.